Então, o nosso imperativo de hoje é perdoai uns aos outros. Eu já trouxe meus apetrechos, né? Então, hoje nós vamos falar... Acorda, mas... Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E a página onde está perdoai uns aos outros, qual página na 36. 36. Capítulo 8. Isso, capítulo 8, 36. Então, hoje o alvo da nossa lição é que cada uma de nós, então, seja capaz, primeiro, de considerar algo muito importante a respeito do perdão. Primeiro, que o perdão é uma das grandes provas, olha só, de compromisso do cristão com Deus. Todo o cristão perdoado perdoa. Anota aí, gente. Todo o cristão perdoado perdoa. Você foi perdoado? Sim, então esse é o nosso compromisso a considerar, que todos aqueles que foram perdoados pelo Pai perdoam. Segunda coisa, importante é a questão do sentir, né? Desejar perdoar qualquer falta cometida, certo? Então, perdão não tem nada a ver com as nossas emoções, né? Ah, quando eu quiser, quando eu sentir, ainda não senti, ainda não é tempo. Não tem nada a ver com sentir. Nós devemos ter a nossa vontade livre para perdoar, certo? Agir, desenvolver o exercício do perdão, exemplo que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo. Então, importante. O perdão é um exercício contínuo na nossa vida, certo? Por isso que Jesus falou assim, quantas vezes você vai ter que perdoar seu irmão que peca com você todos os dias? Quantas vezes? 70 vezes 7? É isso, irmãs? Não. É importante nós considerarmos o quê? 70 vezes 7 é quanto? 490 vezes? Não, gente. Lembra que eu falei para vocês a importância da gente considerar a palavra de Deus como um princípio, certo? Então existe um princípio. O princípio é perdoar sempre. Toda vez que você for magoado, ofendido, você deve perdoar. É o princípio que está por detrás dos 490 vezes. É de perdoar sempre, né? Pode passar. Então, a minha pergunta, tem 3 perguntas para a gente começar. Cada uma pensa por si. Você tem facilidade em perdoar? Pensa aí. Você é uma pessoa que é de fácil, que é fácil você perdoar? Se não tem facilidade em perdoar, qual é a sua dificuldade em perdoar? Alguém pode trazer para nós, assim, qual é a dificuldade que as pessoas têm para perdoar? Por favor. A dor. Oi? A dor. Dor? Espera aí só um pouquinho. Pode falar. Pode. A minha dificuldade não é assim, de perdoar, não as pessoas com quem eu convivo, assim, que às vezes faz alguma coisa que me magoa, assim, uma coisa eventual, assim. Para mim eu relevo, eu brinco, eu perdoo, eu abraço, eu beijo, eu perdoo. Mas quando, às vezes a gente tem uma amizade tóxica, que eles dizem hoje em dia que deu moda, né? E que aquela pessoa sempre está magoando a gente, e por mais que você converse com essa pessoa, ela não entende, ela não tem a noção do que ela está. Eu perdoo a pessoa, como Jesus disse na cruz, perdoar porque não sabe o que fazem. Mas a minha dificuldade é manter a convivência com essa pessoa que está me fazendo mal todos os dias. Essa é a minha dificuldade. Quem mais quer colaborar? Você sempre traz a memória aquilo que a pessoa fez. Você fala que perdoa, mas sempre vem, né? Se acontece uma coisinha, você traz a memória aquele fato.
mais, gente? Pode trazer essa dificuldade para a gente ter um coração firme. Não confiar novamente, né? Falta de confiança. Uma coisa mais? Qual é a nossa dificuldade em perdoar? Cada um tem. Então é bom você ir ministrando aí no seu coração, pensando, né? Acho que é a mágoa, né? Quando você guarda rancor, alguma coisa assim. O que é mais difícil perdoar? O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Eu acho O que é mais difícil? Perdoar ou pedir perdão? Acho que é perdoar. Vamos voltar. Vamos fazer uma votação. Fazer uma votação. Para você é mais difícil perdoar? Quem acha que é mais difícil perdoar, levanta a mão. Mais difícil? É difícil perdoar. Mais difícil. Tá, agora é mais difícil pedir perdão. É mais difícil. É quase empate. Tem umas que estão no meio do caminho, hein? Não pode. Pode não, né? Eu já falei que não tem em cima do muro, não. Agora em cima do muro já era. Então vamos lá. É mais difícil pedir perdão. Mas na votação, aqui, pedir perdão. Aqui eu vou botar um negocinho aqui, mas não vou botar agora não para não assustar. Vamos lá. Qual a importância da mutualidade no perdão? Mutualidade, lembra, sempre é uma via, né, de mão dupla. Mutualidade quer fazer assim, o que acontece com você precisa acontecer com o outro. O que acontece com o outro acontece com você também. Isso é corpo, porque a gente faz parte de um corpo só. Machucou esse dedo, não é só o meu dedo que está doendo, é o dedo do corpo todo, certo? Por isso é a questão da unidade. Então, o que acontece com você, espiritualmente, acontece com todos. Então, essa história assim, vivo minha vida, faço o que eu quero, que não tem nada a ver, errado. Tudo aquilo que a gente faz no nosso corpo, que a gente faz na nossa vida, está ferindo o corpo. Porque a gente não tem ideia de corpo espiritual, então a gente faz o que a gente quer, o que a gente pensa e acha. Mas a gente não entende, quando a gente espiritualmente está inserido num corpo espiritual, tudo que eu faço vai afetar o corpo. Guarda isso, irmãs. Tudo que nós fazemos afeta esse corpo. Certo? Então, exatamente por causa dessa via de mão dupla. Por isso que, qual é a importância do perdão? Exatamente por causa disso. Se você fere alguém, você está ferindo o corpo. Certo? E aí, se você não perdoa, o corpo está machucado, ferido. Carmen, essa questão de perdão, assim, eu achei muito interessante porque muitas vezes a gente quer ser perdoado por Jesus e a gente não quer perdoar o outro. sim. Então, não sei, na minha vida hoje, não que tem muita coisa para ser melhorada, enfim, sou uma pecadora, mas eu não, assim, não tem ninguém que eu falo, não perdoo, já tive muito, fiquei anos sem falar com meu pai, mas assim, hoje não tem ninguém que eu fale assim, eu não perdoo, porque isso vem muito assim, eu quero ser perdoada, Jesus me perdoa e quero me sentir perdoada, mas eu não quero perdoar lá o que o meu irmão fez para mim. Quando eu tive esse entendimento, não sei se é essa palavra que eu posso dizer, eu não sei explicar, mas assim, eu sei, né, o Espírito Santo tirou da minha vida, não tem, você fala agora tem alguém, tudo bem, são situações, vivências e vivências, ponto, né? Mas assim, não tem ninguém que eu possa falar, eu não perdoo, fez alguma coisa pra mim, porque eu já errei tanto e sempre Jesus, eu sei que Ele me perdoa. Então, se Ele me perdoa, que é Jesus, né? Eu não vou perdoar a minha irmã que pisou na bola comigo? Exatamente. Então, vamos lá, gente. Quais são os critérios bíblicos, então, para o perdão? Primeira coisa, que é isso que a gente tem que erradicar da nossa vida a respeito do perdão. Perdão é divino. Perdão humano não existe.
esse perdão que a gente não dá, que a gente não oferece, que a gente retém, é um perdão humano criado no coração humano. Mas o perdão é uma palavra divina, criada por Deus nos céus. Então, o primeiro critério que eu tenho que considerar é o perdão do ponto de vista de Deus. Se eu for considerar o perdão do meu ponto de vista, eu já estou errada, porque ele é humano. E ele é falho. E ele está contra a palavra de Deus. Primeiro, o perdão é divino. É de Deus, foi Deus que criou. Certo? Por quê? Porque é a forma como Deus usou para nos reconciliar novamente com Ele, por meio de Jesus Cristo. Então, o perdão de Deus vem em forma de pessoa. Certo? Perdão não é um conceito, perdão não é uma palavra, perdão é uma pessoa. E ela se chama Jesus. O perdão divino veio em forma de pessoa. Ele veio nos ligar, religar novamente com Deus. Então, o perdão é divino. É cola divina. Não tem nada a ver com o nosso coração pecaminoso. Perdão é divino. Certo? Então, aí vamos ali ao testemunho da Cláudia. Muito importante. Quem reconhece, que aí tem o problema de reconhecer. Quem reconhece o valor do perdão que recebeu, perdoa. Então, o volume de reconhecimento, de entendimento, de compreensão a respeito do amor de Deus por mim, libera o perdão para o outro. Então, o volume desse entendimento, dessa compreensão de que nós somos perdoados todos os dias. Entende, irmãos? Porque o perdão, ele é eterno, ele foi oferecido. Todos os dias nós pisamos na bola e todos os dias somos perdoados. Porque o perdão nos alcançou. Então, assim, se eu tenho esse entendimento, certo? Do valor do perdão que eu recebi, eu perdoo. Se eu tenho esse entendimento. Se eu não tenho, ore, jejue e peça a Deus para você ter essa compreensão, esse entendimento. Porque não é o problema do outro. O problema é aqui, ó. Lembra que eu falei? Todo o problema que existe em relação a outras pessoas está relacionada à minha relação com Deus. Então, bom dia, Maria, se eu não consigo liberar perdão para as pessoas, não são as pessoas. Eu estou com um problema em relação ao perdão aqui, ó. Porque a maioria de nós não perdoa porque quer castigar a pessoa. Certo? E esse castigo na nossa consciência é que aprisiona a gente. Por quê? Porque de alguma forma essa relação divina de perdão entre você e Deus não está bem estabelecida. Você e Deus, não entre Deus e você. Porque aquilo que Deus tinha que fazer para nos perdoar, para nos reconciliar, Ele já fez. Então eu tenho um problema nessa relação com Deus. E toda pessoa que não perdoa, que tem esse sentimento de que ela tem, é por quê? Porque ela acredita que ela, né, muitas vezes quer fazer o papel de Deus. Deus perdoa, porque é assim, gente. Eu já vi isso. Quando fala lá na TV, né? Fulano de tal que era um traficante, não sei o quê, a mulher que era, não sei o quê, se converteram. Agora viraram crente. Entendeu? Agora viraram crente. Agora estão aí. E quem fala isso? Os crentes. Entendeu? Que acham que tem a toga, que tem o cetro na mão que pode. Entende? E não é isso, gente. Então, todo o problema de perdão em relação ao outro, na verdade, é aqui, ó. Se você não reconheceu, de alguma forma, um pecado contra Deus, contra a santidade de Deus, então você tem um sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa vai fazer culpar o outro também. Então é muito importante a gente entender isso. Reconhecer aquele que reconhece o valor do perdão que recebeu, perdoa. Pode passar. Então vamos lá. Um princípio primordial a respeito de perdão, irmãos. Mateus 6, 14, 15. Esse é o essencial. Então assim, tudo está baseado em princípios na nossa vida. Então, o primeiro princípio mais importante. E tudo tem a ver com Jesus. Então, quando eu falo de Jesus, ele é a personificação do perdão do Pai por nós. Né? Jesus é a personificação do perdão de Deus para nós. Então, o que o perdão diz para nós? Então, ele diz assim:
Porque se, né, gente? Eu gosto dos verbos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Princípio: se você não perdoa, Deus não te perdoa. Entende? Então, vamos ficar com romantismo, porque as pessoas ficam com romantismo, gente, a respeito disso. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Ponto. Está escrito aqui. Certo? Não tem justificativa, não tem adendo, não tem como arrumar nenhum escapatório, como é que brechinha na lei. Não tem brecha nessa lei, irmãos. Entenda isso. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. Está escrito aqui. Certo? Então, porque se perdoar dos vossos irmãos suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Princípio: não tem conversa, não tem brecha, não tem história. Por mais triste que seja a nossa história, por mais difícil que sejam as nossas dores, por mais difícil que seja a ofensa cometida contra nós, se você é filho de Deus, porque eu entendo assim, mas quem é filho obedece ao Pai, reconhece o Pai. A maior tristeza dos pais é a ingratidão dos seus filhos. Vocês que são pais sabem muito bem disso. Então, assim, tudo que o Pai fez, enviando Jesus para nos perdoar, isso todo é o amor do Pai. E eu acho que todo pai que fez como Deus fez por nós, como Pai, enviando Jesus, e quando Ele chega, né? E quando Ele pede que a gente perdoa, a gente não perdoa, a gente está com um problema de identidade também. Porque todo filho perdoado perdoa. Então, toda vez que eu falo assim, eu sou filho de Deus, sou filha de Deus, tem um monte de coisa intrínseca nessa palavra. Inclusive, aprender a perdoar. Certo? Próxima. Então, nós vamos abrir lá no Carmen. Pois não. Ô, Carmen, me tira uma dúvida. Você falando de perdão, está falando de perdão, que a gente deve perdoar e liberar o perdão. Certo? Um exemplo. Você me faz uma coisa, entendeu? Que me machuca profundamente. Eu oro, eu te perdoo e libero o perdão. Tá? Mas eu sou obrigada a ficar conversando, continuando dando minha cara a tapa para você continuar nos mesmos erros. Gente, vamos lá. Primeira coisa, qual que é o padrão nosso de perdão? Qual é o seu padrão? Qual é o nosso padrão? É Deus. Deus faz a mesma coisa com você? Se você erra todo dia, Ele fala assim, ó, Wagner, não quero mais você perto de mim. Não quero você na minha presença, não quero você no meu altar. Então, isso que eu quero falar para vocês. É padrão. O padrão do perdão é o de Deus. Qualquer outra coisa é humano. Então, assim, Deus faz isso com a gente. Então, tudo quando eu falo de perdão, eu sempre tenho que colocar onde? No meu prumo, no prumo. Meu padrão é Deus. Da mesma forma, porque quando ele fala assim, perdoar, é da mesma forma como Deus perdoa. Certo? Da mesma forma como Ele perdoa, a gente deve perdoar. Então, eu não posso te dar outra resposta, a não ser a resposta bíblica. Que a gente tem dificuldade, a gente tem todas essas coisas, mas esse é o padrão. E esse é o padrão que Deus quer que eu alcance. Então, eu não posso deixar nenhuma brecha. Certo? Da mesma forma como Ele faz comigo, todos os dias eu piso na bola. Mas quando eu chego para Ele, peço perdão, Ele me perdoa, Ele me abraça, Ele me dá um cinto, Ele me dá uma capa, Ele me dá um chinelo e Ele prepara uma mesa para mim. Esse é o padrão de Deus para nós. Entende? Padrão. Então vamos lá. Mateus 18, 23 a 35. Vamos abrir lá, gente.
Mateus 18, 23 a 35. Vou pedir para alguém ler para mim, rapidinho. Mateus 18, 23 a 35. Quem pode ler? Preciso me abanar um pouco. Eu posso? Pode. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com seus empregados. Porque logo no começo trouxeram um que lhes devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fosse vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também todo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. E aí? Eu quero que Até o 35. 35? É. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia, a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso que o meu Pai que está no céu vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Ok, mas então vamos lá. Essa parábola é uma parábola a respeito do perdão, né, pela ofensa de um irmão contra nós. E aí Jesus ele vai explicar exatamente isso, mas então ele fala para nós: não existia um devedor, alguém que devia milhões para o seu patrão. Seu patrão então chama ele para cobrar a dívida, certo? E esse homem então disse que não tinha como pagar porque era uma dívida impagável e ele não tinha como pagar. Aí ele pede misericórdia para o patrão e o patrão então faz o que? Perdoa ele, ok? Então nós temos aqui esse primeiro quadro. Vamos pensar a respeito disso. Essa parábola tem a ver comigo, com você. Por quê? Porque o patrão ali fala patrão, né? Mas tem outros que fala rei, né? O meu fala sobre rei. Então, esse patrão, esse rei, é Deus. Quem é o devedor? Nós. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Não vai ser paga nunca. Nós vamos passar a eternidade toda e nós não vamos pagar a dívida do perdão que nós recebemos. Aí é que está, você mensurar valor. Gente, a dívida nossa é impagável. Certo? Então, Deus perdoou a nossa dívida impagável. O que Ele espera que eu faça? Tá bom. Aí eu saio lá fora e tem alguém que me deve 10 mil reais. Certo? Aí eu vou cobrar a dívida dele. E ele fala o que eu falei para o meu patrão: eu não tenho como pagar. Eu pego o pescoço dele, quero matar ele enquanto ele me devolver. Aí tem alguém que vê aquele servo fazendo isso. Vai lá e fala: sabe, Senhor, aquele servo lá que o Senhor perdoou aquela dívida impagável, está lá fora cobrando do seu irmão uma ofensa, uma dívida que ele tem com ele. Aí o que o rei chama de volta.
Fala assim, porque você não perdoou seu irmão, você vai ficar preso. Tem um texto que eu gosto que é o melhor tradução, fala assim, e ele foi preso com os verdugos. Verdugos eram aqueles soldados que ficavam cutucando a pessoa lá, atormentando a pessoa na prisão, até ela pedir misericórdia que tirasse a vida dela. Eram os verdugos, os atormentadores. Tem um texto que fala atormentadores, como se fossem espíritos atormentadores. Então vamos lá, vamos fechando. Entendeu, irmãos? Então nós, não conscientes da dívida impagável que o pai perdoou, vamos cobrar o que é nosso próximo. É isso que a gente faz quando a gente não perdoa. Entende? Então, Jesus queria ensinar sobre o perdão, e uma das suas parábolas chamou a atenção daquele povo que o seguia, porque eles queriam saber o que vocês querem saber a respeito do perdão. A resposta é essa, não tem outra. Ok? Então, o que isso significa? Então, pode passar. Vou pedir 2 pessoas para virem aqui. Antigamente não tinha prisão, muito antigamente. Isso é histórico, tá? A Bíblia fala sobre as cidades refúgio que Deus mandou o povo construir na época de Israel. Então eles construíam, né, suas cidades, as 12 tribos, e cada tribo tinha que ter uma cidade refúgio. A cidade refúgio era a cidade, então ele fala ali em Números 35:6. Entre as cidades que dareis aos levitas haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. Além destes, lhes darei 42 outras cidades refúgio. Então essa cidade é onde as pessoas que matavam, né, iam para lá, tinha prisão. As pessoas com doenças tipo lepra, essas coisas, iam tudo para lá. Então tudo que não poderia ficar, que poderia contaminar a cidade, ia para cidade refúgio, os homicidas, né, e os leprosos e essas coisas, e as pessoas que tinham doenças que eram doenças que poderiam passar. Então existia essa cidade refúgio. Aí o que acontecia? 2 pessoas aqui, por favor, rapidinho. Mais uma. Isso, vem, pode ir. Então vamos ver como que se fazia com os homicidas que matavam. Então, ó, tinha 2 tipos de homicida. De costas. De costas, um para a outra. Tá? Deixa eu... Vem mais pra cá, meninas. Quem tá lá vai querer saber que história que é a gente essa. fez. Então, os homicidas. Por exemplo, o homicida que matava, ele poderia correr para a cidade refúgio, geralmente ele tinha que passar pelo deserto. Se tivesse alguém que quisesse vingar aquela pessoa que ele matou, teria que matar ele antes dele chegar na cidade refúgio, porque quando ele batesse na porta, se abrisse a porta, ele entrasse, aquela pessoa não poderia mais se vingar dele, certo? Mas até ele chegar na cidade refúgio, se tinha um parente vingador, poderia lá matar ele antes dele entrar na cidade refúgio. Então, muitas vezes, o que fazia? Então, a Liliane, Lili, de alguma forma, Lili também? Lilian. Então, a Liliane brigou lá com a vizinha e acabou matando ela sem querer. Então, o que você faz? Pegava o corpício dela, amarrava já sei, ao corpício da outra. Gente, deixava apodrecer. Ai, horrível. Pega aí. E deixava, então. Agora a Lília podia ir para a cidade refúgio. Mas ela poderia ir para a cidade refúgio com o defunto amarrado nas costas. Então agora você pensa ela atravessar o deserto com aquele defunto descendo nas costas dela. Poderia até sobreviver, mas muitos não sobreviviam, certo? Mas o que significa, assim, pensando, isso é uma dinâmica, para a gente pensar espiritualmente o que isso significa. Que quando a gente não perdoa, é como se a gente tivesse um defunto amarrado às nossas costas. Você deita na cama e você pensa, olha, aqui me fez isso, me fez aquilo. Você está andando, aquele defunto fedendo, né?
Fazendo o quê? Eu falei, traz a memória, né? Isso, essa questão de não esquecer, tudo isso está ligado a isso aqui. A esse defunto que você não libera perdão e que fica fedendo e contaminando a sua vida, seu espírito, sua alma, seu corpo. A ponto de muitas vezes você morrer, abandonar a fé, porque você não quer perdoar. Então é exatamente isso. Então por isso que perdoar é liberar, é cortar, é desatar. Entenderam, irmãs? É desatar emocionalmente, espiritualmente e fisicamente aquele defunto lá. Quem é o defunto? Aquele que provocou a ofensa e a mágoa para você. Entende, irmãs? Por isso que quando Jesus fala lá que quando a gente liga na terra, liga no céu, desliga aqui. E ele está falando sobre a coisa mais importante, que é o perdão, é divino. Quando eu perdoo, eu estou desligando no mundo espiritual essa ofensa, essa dívida que a pessoa tem comigo. Quando eu não perdoo, eu estou atada a ela, eu estou presa a ela, morrendo, contaminando minha vida, minhas emoções, meus sentimentos, meu futuro. Por quê? Porque eu tenho um defunto mal cheiroso, entende? Que eu estou levando, porque eu não estou querendo perdoar, não estou querendo desatar, desligar ele da minha vida. E um detalhe, Carmen, muitas vezes você contamina os outros Amargura. com a sua amargura, né? Você começa a passar isso para frente. Mas o pior, o que a gente precisa entender? Que o pior de não perdoar é você comprometer a sua própria vida. Você compromete a sua própria história. Você compromete o seu futuro. Você compromete todas as coisas na sua vida porque você está retendo. Você está se auto-sabotando. Porque quem não perdoa, auto-sabota. Não chega a lugar nenhum. Entende? Por quê? Exatamente isso. Então, o maior prejudicado em não perdoar somos nós. Pode ser que a pessoa nunca tenha a consciência na vida de que ela te ofendeu, que ela não. Nem tem isso. Mas aí, quando a gente entra na vida de Deus e Deus entra na nossa vida, a gente tem a consciência de que tão pecador como aquele que pecou contra mim, sou eu pecando contra Deus. Entende, irmãs? Então, nós precisamos aprender a disciplina do perdão com quem? Quem é o nosso padrão? Deus. Então, irmãs, nessa lei não tem brecha. Não tem adendo. Não tem sei lá o que mais, que eu não entendo nada, mas é por aí. Então, aprender a disciplina do perdão com o próprio Deus, porque é uma disciplina espiritual. Nós estamos na escola de Deus, aprendendo com quem? Com o próprio Deus. Entende, irmãs? Não tem outra escola. A única escola verdadeira a respeito do perdão é Deus. Então, nós precisamos aprender. É uma disciplina espiritual. Todos os dias nós temos que exercitar. Sente um pouquinho, Carmen. Sim. Por exemplo, se eu chego e peço perdão para a pessoa. E ela não te perdoa, ela que vai ficar atormentada. E aí eu com fico em vergonha. paz comigo. Sim. Sim. É liberado no céu essa paz para mim. Sim. Entendo que quando eu vejo a pessoa, eu vou falar assim, porque assim, a minha sobrinha é médica, ela é pediatra, e por vezes a gente bateu um pouco de frente em relação ao meu neto, Miguel da Vida. E assim, devido aos ensinamentos que eu busquei na palavra de Deus, eu comecei a liberar, né, esse perdão. Foi difícil. Muito. Mas assim, hoje eu glorifico a Deus. Porque ontem, a hora para você ver como que é o trabalhar de Deus na nossa vida, através de você liberar o perdão. Eu estava vindo, ela estava na casa de uma senhora um pouco mais à frente da minha casa, que eu moro lá no Mojular. Caminhando, eu olhei assim e falei, olha, minha sobrinha está na área. Aí eu olhei para ela e falei, oi linda, tudo bem? Ela veio e me disse, oi tia, me deu um beijo no rosto e um abraço. Então quer dizer, eu acho que o problema era comigo. Se ela tivesse um problema com você, então, exatamente. Na hora que eu liberei o perdão, eu falei, não quero ter mais essa família. Eu tava caminhando, daqui a pouco eu olhei. E eu senti aquela coisa quando ela repetitica, assim, eu e meu marido, tudo junto. Oi linda, tudo bem? Ela veio, oi tia. Esqueceu o médico, esqueceu o magistrado, tudo. E ela, eu vi aquela criança, eu acho que ela recebeu isso. Então, quer dizer, o problema não está
Geralmente fica com a gente. Exatamente. Então, quais são as características do perdão de Deus para conosco? Então, gente, sempre olhando a partir de Deus. Nosso padrão sempre será Deus. Primeiro, olha só, para quem pergunta assim, por que não se lembra mais? Então, vamos lá, gente. Jeremias 31, 34. Vamos rapidinho, pega esses textos aí. Jeremias 31, 34, Isaías 43, 25. Para quem falou e a gente não esquece, tá aqui, ó. Então, vamos lá. Então, já falamos sobre conviver com o ofensor? Já, né, irmãs? Então, você pensa aí. Não se esquece. Então, Jeremias 31, 34, quem lê, por favor? Vamos lá? Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, e todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Então, aí. Então, gente, entenderam, gente? Se o padrão é Deus e fazer, eu não lembro dos seus pecados, nem fico jogando em rosto. Então, assim, quem perdoa de verdade, esquece. Porque se Deus perdoa a gente e esquece, eu tenho que perdoar e esquecer. Então, se eu não esqueci, eu não perdoei. Então, eu tenho que trabalhar isso aí na minha mente e no meu coração. Porque quem perdoa, esquece. Padrão é de Deus. Certo? O Isaías 43, 25. Mas eu mesmo sou seu Deus, e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Certo, gente? Padrão é Deus. Se Deus esquece, se eu perdoar, eu esqueço. Então, se eu não esqueci, eu ainda não perdoei, tenho que fazer uma operação que a gente vai falar. Segundo, venha ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Igual aconteceu com ela, olha que lindo. Então, venha ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Deus vem, olha, você está endividado comigo, mas eu perdoo toda a sua dívida. Entende? Ele veio para perdoar todas as nossas dívidas. Nós estamos perdoados, nós estamos limpos, com a fichinha limpa lá diante de Deus. Estamos limpos, irmãs, porque Ele limpou. Ele apagou com o sangue precioso de Jesus. Quando fala assim, remiu quer dizer apagou, o sangue apagou. Fichinha limpa. Por que eu tenho que ter um caderno de anotação com todas as ofensas que as pessoas praticaram contra mim? Um caso assim, aconteceu assim, meu sobrinho teve um problema lá com a mulher e separou. E nisso ele tá, assim, ele falou que não quer saber da família, ninguém. Não quer falar com ninguém da gente, nenhum de nós. A gente não fez nada assim mal para ele, a gente só queria ver o que estava acontecendo. Por quê? Minha sobrinha chegou e falou assim, o Evandro vai lá para casa, ou é lá para o apartamento dele, que ele vai mandar a zona para fora de casa. E a gente ficou com medo de fazer alguma coisa. E ele estava muito bravo. Aí a gente fomos lá, eu e minha sobrinha, que é a irmã dele, e meu outro sobrinho, que é sobrinho dele também. Aí quando chegou lá, ele não queria abrir a porta pra gente. Quando ele no quarto, não. E aí depois a gente não falou nada. Ele falou, nossa, cadê o Vânia? Está preocupado. E a menina falou assim, não, é isso aí. Não tinha saído, está dentro do quarto trancado. Com a mulher. Deixou a gente tudo pronto, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. E aí depois disso nós viemos embora, né? Não tá certo, vamos embora. Depois disso, aí a mãe dele ficou ligando para ele e não queria atender o telefone. Bom, até que eu atendei todo mundo. Uma mensagem para ele e falei, se você não quer falar com os outros, mas pelo menos com a sua mãe você tem que falar. Sua mãe está desesperada, você precisa falar com ela. Aí demorou um pouco, ele pegou e ligou para a mãe dele e falou para a mãe dele. Ele não queria falar com mais ninguém da gente. Ninguém tem a coisa de nós. Eu falei, eu perdoei ele, mas ele perdoa a gente. E daí? Então, mas o problema é dele, não é seu. É ele com Deus. Cada um tem a sua... Então é ele que não quer perdoar. Porque às vezes acontece isso. Você vai, você pede perdão e a pessoa não quer perdoar. Esse é um problema dela com Deus. O problema com Deus é manter sua ficha sempre limpa. Agora, os outros, é a relação dele com Deus. Né? Então, perdoa-nos por causa do seu amor a ponto de doar-se por nós, né? Então, ele nos perdoa e ele se doa.
pagou alto preço para possibilitar o restabelecimento da nossa relação com Ele. Porque perdão é isso, é reatar, certo, irmãs? É reatar o relacionamento, é voltar a ter um relacionamento. Nosso relacionamento estava quebrado com Deus. Por meio do perdão, então nós fomos o que? Ligadas novamente com Ele, certo? Por isso que cristianismo ele tem muito a ver com essa palavra. Por quê? Porque cristianismo, a religião cristã, né? Religião quer dizer religar, é ligar de novo. Então foi isso que aconteceu. E o cristianismo é a religião que liga o homem novamente a Deus. Certo? Então dá-nos condições por meio da obra do Espírito Santo para restaurar a nossa amizade com Ele. Isso que é o valor e o princípio do perdão, reatar o relacionamento, a convivência. Pode passar. Então, vejamos algumas expressões usadas, né, ensinadas por Jesus no Pai Nosso. Vamos juntos, o Pai Nosso? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então aqui, a oração do Pai Nosso, ele fala claramente isso, né? É o Pai Nosso. Ele vem a nós, se torna o pão nosso de cada dia. Ele perdoa as nossas dívidas. Ele não nos deixa cair em tentação e também nos livra do mal. Mas tudo isso acontece porque tem um elo. Perdoai, certo? O Senhor perdoa as nossas dívidas, certo? Assim como nós perdoamos as dívidas que as pessoas têm hoje. Às vezes as pessoas ficam de mal com Deus. Por que nada acontece na minha vida não vai para frente, nada acontece, nada, porque você está preso. No quê? No ressentimento, na mágoa de não liberar perdão para alguém. Porque isso retém as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Então, incluído nessa oração está: perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo dos meus devedores. É um mandamento. Então, às vezes, nós estamos com a nossa vida presa, truncada, nada acontece. Por quê? Porque você ainda não estabeleceu um padrão justo e honesto diante de Deus de perdoar as pessoas, de liberar as pessoas. Pode mudar. Então, posso contar um negócio que aconteceu? Rapidinho. Pode. Eu estava com R$150. Eu estava precisando de um monte de coisa. Eu falei assim, R$150 não vai dar para me comprar. Mas mesmo assim eu vou no mercado, R$150 e vou lá, vou comprar as coisas que eu estava precisando. Aí eu cheguei no mercado, na hora que eu fui pegar uma cestinha assim que eu baixei, o dinheiro caiu, eu não vi. Aí peguei as coisas que eu estava precisando, cheguei no caixa, passou as coisas tudo aí. Quando a mulher cobrou, fui pegar o dinheiro aqui, quando eu tinha colocado, o dinheiro não estava. Aí uma senhora, que ela é da igreja, também não sei o nome dela, mas ela agora vai ficar só legal. Aí ela bateu assim no meu ombro e falou assim: aquela mulher que está ali, ela pegou o seu dinheiro. Tá bom. Mas sabe, eu sou mó grossa. Na minha opinião, antigamente não, né? Uns 3 anos atrás, pegar ele com a cabeça dela, se não derrubar, não devolve esse meu dinheiro. Eu falei, bem educadinha, pá. Eu falei, por favor, devolve meu dinheiro aí para eu pagar minhas coisas. Ela deu risada, ela falou, esse dinheiro que eu tenho aqui, eu vou pagar uma conta. E lá na minha casa, ela não devolveu. Eu fiquei tão desesperada, eu chamei a segurança. A segurança falou assim pra ela: a gente vai ver na cama, no troço que marca lá. Aí se a senhora pegou menos dinheiro dela, a gente vai chamar a polícia. Ela fez assim, ó, queimou o chão mesmo. Eu falei, filha da mãe. Aí daí, eu não falei nenhum palavrão, fiquei tão perdida. Nossa, nem eu me conheci como que eu fiquei. Olha, glória a Deus. Eu não sou. Não vou botar vontade porque eu vou dar um dia. Aí comecei a chorar ali no mercado, quando eu fui no banheiro, comecei a chorar. Falei, Deus,
Aí eu lembrei de todos vocês aqui, lembrei de mais de vocês. Falei, Deus, incomoda aquela mulher para ela devolver meu dinheiro. Quando ela tinha corrido, mas Deus não faz milagre? Aí, Deus, por favor, incomoda o coração daquela mulher. Ela devolver meu dinheiro, aí eu tô lá na porta, aí todo mundo olhando pra mim, né? Aí vem uma pivetinha correndo, uma pivetinha que tava lá, toda assim, cansada, dinheiro na mão, e falou assim: o dinheiro é seu? Você vai fazer o que com o seu dinheiro? Ah, vai dar meu dinheiro aí. E assim, sabe? Eu falei, meu Deus, como você anda comigo? Olha aí. O ano inteiro, falando, meu Deus, meu Deus, você anda comigo. É isso aí, olha aí. Já tá com Deus, é isso aí, ó. É isso aí, Maria. Então vamos pensar nessa lição em alguns aspectos importantes da mutualidade do perdão. Que a observância desses princípios nos dê condições de orarmos dignamente. Então, irmãos, para a gente orar a oração do Pai Nosso, lembra? Não podemos ter gente na nossa cadernetinha. Pode passar. Você conseguiu entregar para todos? Ela vai explicar. Tá? Então, irmãs, certo? Características do perdão para conosco. Não se lembra mais de nossos pecados confessados. Já falamos. Venha ao nosso encontro em nosso estado de dívida. Ah, não, pode passar assim, acho que eu esqueci tirando lá. E a gente precisa olhar a questão do perdão olhando na questão da cruz, né, irmãos? Porque a cruz é o próprio símbolo do perdão, né? Do cristianismo é a cruz. Então, a obra que o Senhor oferece recursos para os que sofrem. Aprender com Jesus o que é perdoar. Então, gente, nosso padrão sempre será o Senhor. Entender que para praticar a ordem de Jesus de perdoar os nossos devedores, o primeiro passo ser tomado é onde ir? Na cruz, certo? A cruz é. Então, se eu sou uma cristã, ainda resta uma cruz. Fui perdoado, perdoo. Reconhecer que na cruz o Espírito de Deus pode tratar a nossa alma e ungí-la, né? Porque o perdão, irmãs, é cura. É cura para todos os aspectos da nossa vida. Quem não perdoa está doente emocionalmente, espiritualmente, pode estar doente. Por quê? Porque a falta de perdão adoece. Mas a cruz, que é a manifestação do perdão de Deus por nós, é ela que unge, trata a nossa alma. Vocês lembram o que aconteceu lá com Moisés? Que eles, não sei o pecado lá que eles cometeram, e aí as serpentes venenosos começaram a morder eles começaram a morrer. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, constrói aí uma haste, né? E põe uma serpente de ouro. E toda vez que eles olharem para aquela serpente de ouro, eles serão curados. Então aquela cruz, aquele pendão lá, ele tem esse significado, de quando a gente olha para a cruz, a gente também é curado e sarado das enfermidades da nossa alma, né? Crer que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, só ali pode haver plena liberdade. E aí eu trouxe aí, irmãs, vocês estão aí com uma operação chamada Operação Ficha Limpa, tá? Então, se você quer chegar diante de Deus, né? Então, nós precisamos fazer essa operação ficha limpa. Então, o que está escrito aí? Sobrou uma aí, só para mim. Obrigada. Então, essa operação ficha limpa, irmãs, aqui tem os textos sobre perdão, ok? Então, estamos aqui com os textos. Então, aqui nós temos como que você faz. Esse rosinha mais claro são pessoas que magoaram e ofenderam você. O mais escuro são pessoas que você ofendeu e magoou. Então você vai fazer isso, né? Pode ser nessa folha, eu acho pequena, né, irmã? Essa folha aqui é muito pequena. Essa aqui é só um modelo. Vocês pegam uma folha maior. Não, gente, isso aqui é só para me mostrar como que você faz a operação ficha limpa. Então, ó, nome da pessoa que te ofendeu. Você vai botar o nome dela. No outro ali, o que ela fez ou o que ela falou que te magoou e te ofendeu. E na terceira é como você se sentiu, porque o perdão, ele é a ofensa, ela opera principalmente na nossa alma, né? Na nossa mente, nas nossas emoções e na nossa vontade.
Então, assim, como você se sentiu com aquele ato, com aquela ofensa? É importante, por quê? Porque o ressentimento e a amargura, ela é esse preenchimento desses sentimentos, emoções que às vezes a gente não declara, certo? Então, você vai botar o nome da pessoa, o que ela falou e como você se sentiu. Aqui tem os textos. Então, você vai fazer um dossiê, certo? Você vai escrever lá. Toda a ofensa, tudo que você lembrar, nome da pessoa, vocês vão fazer e depois vocês vão marcar encontro com Deus. Hebreus 4,16, ele fala assim, que nós temos diante de nós, né, um trono de graça, e nós temos um advogado junto ao Pai, e que ele nos atende nas nossas fraquezas, certo? E eu acho que uma das maiores fraquezas nossas é não perdoar. A pior fraqueza é não pedir perdão, porque é por causa do orgulho. Porque a gente também magoa, a gente ofende e a gente não pede perdão, por causa que a gente é muito orgulhoso. Então, irmãs, é muito importante você chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu vim aqui diante de Deus, eu quero desatar, desligar essa situação, essa pessoa, essa palavra, essa ação, quero tirar isso da minha vida. Então, eu venho em nome de Jesus. Então, aí vocês vão fazer o quê? Então, Deus abençoe vocês, muito obrigado, tá?